Oi, amigos do Exato em Dobro, eu estou de volta com mais um assunto importantíssimo aqui da física para você. Para você que já me conhece, seja mais uma vez bem-vindo aí ao nosso canal. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo também. Eu sou o professor Carlos Sales e hoje eu trago aqui para vocês esse assunto, associação de resistores em paralelo. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Pessoal, deixa aquele like caprichado. Antes da gente entrar aqui no assunto, já deixa o like, porque senão você vai esquecer. Vamos treinar esse like aqui? É 1, é 2, é 3 e... like, pessoal! Comentem e compartilha e compartilha freneticamente. Obrigado, gente. Vamos então para a nossa aula de hoje. Associação em paralelo. Galera, cai muito no Enem, pessoal. Olha só essa definição. Quando dois ou mais resistores estão ligados através de dois pontos em comum no circuito, de modo a oferecer caminhos o quê? Caminhos o quê, pessoal? Distintos. Não é o mesmo caminho é para associação em série. Caminhos distintos para a corrente. Temos um circuito em paralelo. Olha só, e essa definição ela pode ser expressa aqui nessa figura. Olha como é que fica. Veja bem, você tem aqui um resistor, já vou chamar esse resistor aqui de R1, ok? Aqui você tem outro resistor, é o R2, aqui você tem o R3, ok? Aí, o que nós vamos fazer aqui? Isso aqui é um circuito, ok? Nós vamos ligar aqui uma tensão elétrica, você já sabe, a tensão nós chamamos de U. Quando isso acontece, pessoal, lembra o que acontece? Surge aqui, então, olha só, ó, o quê? Uma corrente elétrica I. Só que agora você está vendo algo aqui, ó, que você não tinha visto antes, não tinha aparecido antes. O quê? Um nó. O que é um nó? É um ponto onde o circuito, ó, faz com que a corrente elétrica se divide. Então aqui vai subir uma corrente elétrica, aqui vai vir outra corrente elétrica e aqui vai descer outra corrente elétrica, tá bom? Muito bem, então nós vamos chamar essa corrente aqui de I1, essa aqui de I2 e essa última aqui de I3. Significa o seguinte, que cada resistor é atravessado por uma corrente, até chegar nesse outro nó aqui e a corrente total do circuito volta a ser a corrente I. Ok? Tranquilo até aqui, né, pessoal? Muito bem. Gente, veja bem, só por esse início de conversa aqui já dá para a gente tirar algumas características. Mas antes, vamos pensar o seguinte, olha só. Uma associação em paralelo é uma combinação onde a gente pode substituir essa combinação de resistores aqui por um resistor que equivale a esses três combinados da forma como aqui está. Então vamos imaginar aqui o seguinte, olha só, nós temos aqui esse mesmo circuito, só que eu vou trocar esses três resistores por um resistor, um único resistor, e esse resistor equivale a esses três aqui. Então é o nosso resistor o que, pessoal? É o nosso resistor equivalente. Então nós vamos ter uma resistência REC, que é a resistência equivalente aqui do circuito. Ok? Vamos ligar aqui então uma DDP, que é a mesma DDP que o U, né? Tá aqui, ok, tá aqui bonitinho. Vamos fazer a conexão aqui, fizemos, ok? E aí, a corrente I que nós temos aqui é a mesma que surge, então, aqui nesse resistor equivalente. Ok, gente? Vamos lembrar, pessoal, nós já temos falado muito sobre isso aqui várias vezes nas outras aulas, não é mesmo? Vamos falar de novo aqui porque é importante, não tem como ficar de fora dessa conversa, que é a primeira lei de Ohm, pessoal. A primeira lei de Ohm diz que a tensão elétrica, a DDP, ok, é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Não é isso que a primeira lei de Ohm fala? Aplicando aqui, a nossa resistência é a REC, a resistência equivalente. Vou colocar aqui, ó, a REC. Ok, gente? Beleza. Então, nós estamos falando aqui da primeira lei de Ohm. Agora, pensa comigo. Será que essa primeira lei também não se aplica aqui para cada um desses resistores individualmente? Vamos pegar, por exemplo, o resistor R1 aqui, ó. O resistor R1, ok? Como é que fica a primeira lei de Ohm aplicada a ele? Fica, então, o U, ó, veja bem, o U é o mesmo da resistência equivalente, ou seja, gente, isso aqui, ó, já traz um princípio muito importante, que a tensão elétrica
é a mesma para cada um dos resistores. Então, vai ficar o U, que é igual a R1 vezes o I1. E a mesma ideia para os outros resistores também. Tranquilo isso, né, gente? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. De maneira que aqui você pode utilizar essas equações, ó. Vamos supor que você queira, por exemplo, encontrar o I, né? Vamos supor que você queira encontrar o I1. Você vai fazer o seguinte, I1 é igual, ó, pega o R1 que está multiplicando, passa dividindo, vai ter o U dividido por R1 e assim para os outros também, né? Tá legal, gente? Vamos usar essa ideia aqui e aplicar em alguns momentos aqui. Então, só por essa conversa inicial nossa, dá para a gente tirar algumas características aqui. Primeira característica é o seguinte, que o vetor, vetor, ó, o resistor R1, o resistor R2 e o resistor R3, todos eles estão submetidos ao mesmo U, ou seja, a mesma tensão elétrica. É a mesma para um, para outro, ok? A segunda característica está meio que na cara para a gente. É o quê? É que a corrente elétrica I, pessoal, aí, que é a corrente total, será a soma de I1 mais o I2 mais o I3, galera. Tranquilão com isso aqui, né? Muito bem. Pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Olha só. Vamos fazer uma demonstração aqui para você. É bem tranquilo, tá? Nós temos aqui a definição do I. Ó, o I é a tensão dividida pela resistência, certo? Se eu estiver falando do I total, então eu vou considerar a REC, que é a resistência do circuito total. Tá legal? Então vamos fazer o seguinte, ó. A corrente total vai ser igual, vou substituir esse I aqui, ó, por U dividido pela resistência equivalente total. E vai ser igual o I1 é U sobre R1. U sobre R1. Tranquilão isso, né, gente? Olha só. Ó, a mesma coisa para o 2. Ó, o U dividido por R2. Tá acompanhando? Pegando aí? Olha só. O I3 é a tensão elétrica dividido por R3. Ok? Mas aqui agora, vamos dar o pulo do gato aqui agora. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos determinar agora uma fórmula, uma equação mais simplificada possível para você encontrar a resistência equivalente. Fechou? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses U's aqui e vamos colocar em evidência. Esse aqui também, tá? Então vai ficar, colocando esse U em evidência, nós vamos ter 1 sobre a resistência equivalente, ok? Vezes U, né? Eu estou colocando, separando ele aqui. Então, ó, você está vendo, tá tranquilo. Ó, 1 vezes U, ok? Beleza. Aqui a mesma coisa, só que a gente vai colocar ele aqui de fora, em evidência, abre parênteses, aí vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ok? Vamos fechar o parênteses aqui. Você viu que essa expressão é a mesma da de cima? Só você multiplicar aqui, ó, com a propriedade distributiva, que volta a ser o que era antes. Então, até agora, tudo tranquilo, tudo legal. Agora, se o U está multiplicando aqui e aqui também, e eu passo um deles dividindo, vai eliminar, porque vai ficar um U sobre o outro. Então, já vamos fazer essa eliminação, né? Aqui, agora, feito. O que sobrou dessa equação, galera? Sobrou isso aqui, ó, que 1 sobre REC, que é a resistência equivalente do circuito total em paralelo, ok? Vai ser igual à soma dessas frações aqui, que é tranquilo, ó, 1R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Olha aí que legal, gente, olha só. Então quer dizer que agora eu tenho uma equação que envolve só as resistências. E assim eu posso calcular a resistência equivalente. Pessoal, mas olha só, eu quero abrir um parênteses aqui, vou até pegar um papelzinho extra aqui, que vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar para você o seguinte, olha só, o que acontece se fossem apenas dois resistores assim, ó, um resistor R1 aqui, outro resistor R2 aqui, ok? E eles conectados aqui em paralelo, tá bom? Ok? Tá aqui, beleza? Tá aqui o R1, tá aqui o R2. O
que aconteceria? Bom, então essa equação só viria até aqui no R2, tá? Aí, gente, vamos fazer o seguinte. Aqui não é uma soma de frações? O que acontece quando a gente soma fração? O que você tem que fazer? Você não tem que tirar o MMC? Então ficaria assim, ó, 1 sobre a resistência equivalente igual, somando aqui, tirando o MMC aqui, aliás, né, para essas duas frações, o MMC aqui é uma vezes a outra. Então é R1 vezes o R2 aqui, ok? Aí você lembra, né? Você divide pelo de baixo, ó, pega esse MMC, divide por R1, vai eliminar os R1. Fica só o R2, multiplica pelo 1 aqui, então vai ficar R3, olha só como é que vai. Perdão, vai ficar o R2 aqui, né? Tudo bem, aqui ficou bagunçadinho, mas deu certo. Aqui, ó, o R1 vezes o R2, agora eu vou dividir por R2, ó, vai eliminar o R2, ó, gente. Vai ficar só o R1, aí R1 eu multiplico por 1, então tá aqui o R1, ó, beleza? Mas só que, como você tá vendo aqui, o REC tá embaixo, vamos colocar ele em cima, invertendo essa fração, o de baixo passa para cima e o de cima passa para baixo. Nós vamos ter aqui uma REC, aqui, uma resistência equivalente, dividida por 1, não precisa de eu colocar esse 1 aqui. Aí isso me obriga a inverter a próxima fração também, né? Então vamos colocar aqui invertido, ó, R1 vezes R2, ó, ok? Vezes R2. E aí eu vou colocar aqui então o seguinte, ó, R1 mais R2, que é o que estava em cima, agora está embaixo. Isso aqui é uma regra muito prática que vai te ajudar na hora de fazer as contas. Quer ver? Vamos deixar isso aqui do lado e vamos fazer um exemplo. Olha só, trouxe aqui um exemplo para você. Ó. Eu tenho aqui esse circuito, ok? Esse circuito tem dois resistores, ó. Um que vale 16, o outro que vale 4. Então, dada essa associação da figura, calcule a resistência equivalente, tá bom? Então, vamos calcular utilizando essa regra prática. Vamos lá? Comigo, então, olha só, a resistência equivalente é igual, ó, como é que a gente pode chamar isso aqui, hein? A resistência equivalente é igual o produto das resistências pela soma das resistências. Tranquilo, ó, o produto é vezes, né, gente? O produto é 16 vezes 4 aqui, ó, 16 vezes 4. E a soma? 16 mais 4, olha que fácil, muito fácil isso aqui. Então, essa resistência equivalente aqui vai ser 16 vezes 4, 16 vezes 4, 64, né, galera? E dividido por 16 mais 4, 20, pessoal. Então, eu vou ter num total de resistência equivalente aqui, 64 dividido por 20, que vai dar 3,2. E aqui no caso, nós estamos falando de resistência, a unidade medida é o ohms, simbolizado por essa letra aí, que é o ômega, ok? Muito bem, gente. Olha, tranquilo isso aqui, hein? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma que a gente tem que usar a equação desse jeito aqui, tá legal? Olha só essa aqui, turma. Vou te dar uma associação aqui agora, tá bom? E eu vou aproveitar essa figura aqui, tá? Então, aproveitando essa figura, o R1, vou colocar ele de cá, ó. O R1 vale 4 ohms, o R2 vale 8 ohms e o R3 vale 8 ohms também. Beleza? E aí eu vou te pedir, e aqui também vou te dar a DDP aqui, ó, um valor de 32 volts, ok? Vou deixar aqui do lado, ok? Nós vamos respondendo então. Calcule. Então, dada essa associação aqui, aproveitando essa figura, ele pergunta, calcule a resistência equivalente entre A e B. Tá aqui os terminais A e B, ele quer a resistência equivalente. Essa resistência equivalente aí, nós vamos utilizar essa ideia aqui, tá bom? Vamos colocar aqui mais para cima um pouquinho para ficar aí, beleza. Agora vamos fazer o seguinte então, ó. 1 sobre a resistência equivalente, ok? Que tem um sinal de divisão que vai ser igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Vamos colocar. R1 é 4, 8 e 8. Então vai ficar 1 sobre 4 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 8 também. Tranquilaço isso aqui, né, gente? Olha só, eu vou fazer o seguinte agora. Vamos tirar o MMC de 4 e 8, né? O MMC de 4 e 8 é mole, é 8, né, gente? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Aí eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Vamos fazer isso rapidinho. Ó. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. Está lá o 2. 8 por 8 dá 1. 1 vezes 1, tá? 1 também. Então tá lá. E 8 dividido por 8 dá 1 vezes 1, 8, vezes 1, 1, né?
Beleza? Então, nós temos assim, ó, vamos lá. 1 sobre o REC aqui, ó, resistência equivalente, vai ser igual a 4, 2 mais 1 mais 1, 4 sobre 8. 4 sobre 8, ok? 4 sobre 8. Vamos inverter a fração do primeiro membro? Aí a gente tem que inverter a da segunda também. Vai ficar, então, REC, que é igual a 8 sobre 4. E 8 sobre 4 dá 2 ohms. Achamos a resistência equivalente aqui. Não, gente, mole. Não foi canseira, não. Foi mole. Olha a letra B. Na letra B, ele está pedindo a intensidade da corrente I total do circuito. Vamos fazer essa aqui? Vou fazer essa aqui nesse espaço que dá para fazer tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha só. Se nós queremos achar o I, nós vamos submeter, então, vamos tirar isso aqui, vai ficar assim, ó. Vamos utilizar essa aqui, ó, a primeira lei, tá? Só que nós vamos utilizar nesse formato aqui, onde nós vamos utilizar aqui, ó, a resistência equivalente, ok? Então vai ficar U é 32, ó. Então eu vou colocar aqui 32, tá certo? U, né, que é igual a REC nós acabamos de achar, ó, que é o 2, né, vezes o I, que é a corrente total do circuito, que eu tô querendo achar, ok? Percebe que o 2 vai passar dividindo? Ah, então vai ficar, ó, o I isolado e o 32 sobre 2. Ó, o I, que é igual a 32 sobre 2. Não é isso, galera? Muito bem. Olha só, gente. I, que é igual a 32 sobre 2, que dá 16, pessoal. Estou encerrando a aula já. Olha só, essa aqui foi a letra A, essa aqui foi a letra B e agora a letra C. Gente, rapidinho. A intensidade da corrente em cada resistor. Gente, a intensidade em cada resistor é isso aqui, ó, o I, que eu vou dividir U por R. Então, se eu quero falar de I1, eu vou utilizar o U, que vale 32, dividido por R1, que vale 4. Tá aqui, ó, o 4. Então, 32 dividido por 4 dá 8 amperes, né, gente? Agora, vamos falar do I2, tá? O I2 é igual o U, que é a tensão elétrica, que vale 32, dividido pela resistência 2, que vale 8. Ok? Só que a resistência 3 também vale 8. Então, quer dizer que o I3, já adiantando aqui para vocês, vai ter o mesmo valor do I2. E 32 dividido por 4, perdão, 32 dividido por 8, 4. 4 o quê? 4 amperes. E aqui é a mesma coisa, 4 amperes, já que são os mesmos valores. Achamos, então, a letra C rapidinho aqui com vocês. Beleza, gente? Gente, eu vou ficando por aqui, mas tem um detalhe. Você tem que deixar um like. Deixa um like, gente. Deixa um like caprichado, beleza? Gente, um abraço. Até a próxima, galera. Fui!